Olá! Bem, agora que a gente tem a nossa aplicação minimamente criada, né? Nós temos o nosso agente do Dialogflow e temos o nosso site aqui na Ambler, vamos começar então a fazer a codificação do nosso webhook, né? Para que ele possa atender aquilo que o nosso agente se propõe. Então nós vamos aqui para o nosso código, né? Eu vou aqui para o meu Visual Studio Code, onde eu criei, né? Onde a gente criou aqui nas aulas passadas a nossa aplicação mínima aqui em Node.js, tá bom? Então nós vamos copiar e criar alguns elementos que são importantes para que a gente possa trabalhar com o Dialogflow, né? Para que a gente possa criar um webhook para o Dialogflow. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o nosso código do pacote Body Parser, né? Esse código, se você já viu lá em aulas passadas, né? Ele permite que a gente trabalhe com as requisições e as respostas que vêm do Dialogflow, né? Do header HTTP num formato JSON, tá bom? Então a gente vai colocar o código aqui que é necessário para a gente utilizar o Body Parser, né, no server JS, e vamos aqui no package JSON e vamos colocar aqui o nosso pacote Body Parser, né? Então a gente precisa do nosso pacote aqui Body Parser para que quando a gente fizer o upload da nossa aplicação, esse pacote possa ser instalado, tá bom? Então salvando aqui os nossos arquivos, né? Outra coisa agora que a gente vai ter que fazer aqui, como vocês já aprenderam também ao longo do curso, é criar um ponto de entrada, né, para ser executado pelo nosso webhook, pelo nosso Dialogflow. Lembrem-se, né, como a gente viu em diversas aulas passadas, né, que o webhook, que o Dialogflow, ele só aceita, né, chamadas que sejam via post, né? Então não podem ser via get, né? Aqui a gente tem um ponto de entrada como get, né, que a gente criou aqui para fazer teste da nossa plataforma, então é a mensagem que aparece aqui quando a gente abre o nosso URL, mas para o Dialogflow a gente tem que ter uma chamada do tipo post, né? Então se você não se lembra disso, basta você dar uma revisada lá nas nossas aulas de como a gente cria o nosso webhook, por exemplo, com Node.js, tá bom? Então nós vamos criar aqui uma entrada chamada Pet Shop, tá bom? Você pode colocar qualquer outro nome que você queira aí, né? Contanto que você lembre, porque você vai precisar configurar isso depois lá no Dialogflow, tá bom? Então nós vamos criar aqui nosso ponto de entrada e nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a fazer uma configuração para que a gente saiba, né? Como o Dialogflow vai fazer a chamada desse webhook, para que a gente saiba qual é o intent que está fazendo a chamada aqui do nosso webhook, né? Para que a gente possa fazer o tratamento desse intent. Então a gente vai fazer aqui, vamos colocar aqui então o código que faz, né, que traz para a gente a informação de qual é o intent que está sendo chamado, né, que foi chamado, que disparou o webhook, né? Então a gente pega aqui o que está vindo da requisição, né, o query result, quer dizer, a gente só consegue pegar essa requisição bonitinho assim, porque a gente está usando aqui o pacote Body Parser, né? A gente já falou dele em outras aulas. E aí o que nós vamos fazer? O primeiro intent que nós vamos tratar aqui, né, lembra que o nosso agente do Dialogflow, né? Ele tem basicamente um intent, né? Porque os outros dois intents são os intents padrão de welcome e de fallback, né? Então ele tem um intent principal e tem dois follow-up intent, né? O follow-up intent de não, a gente não vai tratar ele, né? E a gente vai tratar o intent principal e o agendamento yes aqui, os dois intents que a gente vai tratar, né? Então vamos começar com o primeiro, né? Então o primeiro é o agendamento, ó. Nosso primeiro intent é o agendamento. Então, quando o Dialogflow acionar o nosso webhook a partir do intent do agendamento, a gente vai fazer alguma ação. Então, nós primeiros aqui vamos tratar, né? Para ver se o que está vindo é do intent agendamento, né? Então, vamos lá. Então, se o nosso intent for um intent agendamento, a gente vai fazer algumas coisas aqui dentro, tá bom? Então, nós vamos começar com o agendamento. Vamos dar uma revisada lá no nosso agente do Dialogflow. Então, o que o agendamento faz, né? Eu vou clicar aqui nele. Ele basicamente faz o seguinte, né? Quando a gente entra aqui no agendamento, ele deu um restart aqui por causa da minha sessão, né? Legal. Então, tá aqui o agendamento. O que ele faz, né? Ele pega o nome do cliente, o fone do cliente, né? E sem chamar o webhook, ele dá uma resposta padrão que é obrigado pelos seus dados. Porém, lá no nosso webhook, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos salvar esses dados do cliente inicialmente num banco MySQL, né? Antes que a gente faça o agendamento, antes que a gente salve
o agendamento que o cliente quer fazer lá no calendário do Google, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer então é tratar esse intent e salvar esses dados aqui num banco de dados MySQL, ok? Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui agora, já que nós vamos fazer isso, né? Nós viemos aqui no nosso código, ó, se o intent for o agendamento, nós vamos fazer alguma coisa, né? Nós vamos colocar o código aqui, que é o código que vai salvar os dados do cliente num banco MySQL. Então a gente tem que criar esse banco MySQL e eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês criam ele na Ambler, tá bom? Então eu vou voltar aqui na plataforma da Ambler, tá bom? Vou vir aqui no meu site, né, que a gente estava utilizando, ó, banco de dados, vou clicar aqui na opção de banco de dados e vou criar um banco de dados do tipo MySQL. Ó. Você tem outras opções aqui, SQL Server, MongoDB, etc. Eu vou criar um banco chamado um banco do tipo MySQL. Então, vou dar o nome do meu banco de dados de Pet Shop, tá bom? Vou chamar o usuário também de Pet Shop, para ficar fácil. Vou pôr uma senha aqui, fácil também, tá bom? E vou escolher o tamanho do meu banco. Ó. Vou escolher um banco pequenininho, já que a gente está fazendo aqui um teste, a gente não precisa de muita capacidade. Ó. Vou escolher um banco aqui pequenininho, que custa 90 centavos, que tem 1 GB de espaço e permite até 25 conexões simultâneas e custa 90 centavos por mês, né? Então, para nós, aqui serve. Por enquanto, não vou dar acesso remoto para ele, eu poderia dar acesso remoto clicando aqui, mas por enquanto eu não vou fazer isso e vou dar um criar, né? Então, eu clicando aqui em criar, ele vai fazer a criação do nosso banco de dados MySQL, ó. Percebam que aqui ele está fazendo a execução e já criou para nós o nosso banco de dados MySQL, que é o banco que nós vamos salvar os dados do nosso cliente, né? Então, quando a gente clica aqui, a gente vê os dados do nosso banco. Então, essa é a URL do nosso banco, né? A URL para acesso externo, só que está desabilitado por enquanto. O usuário, a senha, eu vou mostrar aqui a senha, né? Porque depois eu vou apagar esse banco. Então, você tem o usuário, a senha, a capacidade, se você quiser editar alguma coisa, tá bom? E aqui você tem acesso ao PHP MyAdmin, né? Que é uma ferramenta PHP muito popular, muito comum, né? Que permite que a gente faça gestão, a administração do banco de dados. Então eu vou fazer isso, eu vou clicar aqui nessa aplicação, no PHP MyAdmin. Por quê? Porque eu preciso criar a tabela, né, do banco de dados que vai fazer, que vai salvar os dados do cliente. Então nós vamos criar uma tabela bem simples, só para vocês entenderem todo esse fluxo, né? Então eu vou pegar aqui qual é o host, né? Vou jogar aqui no servidor, o utilizador é o usuário, que é Pet Shop, que a gente acabou de criar. Ó, tá aqui, ó, Pet Shop e a senha, né? Então a gente vai pegar a senha aqui e vai colocar ela aqui. Ok? Vamos executar. Ele vai abrir para nós o PHP MyAdmin para que a gente possa administrar o nosso banco de dados. Então tá aqui o nosso database, mas ele não tem ainda nenhuma tabela. Nós vamos criar uma tabela, vamos clicar aqui em criar tabela e vamos dar um nome para nossa tabela. Vamos chamar nossa tabela de clientes. E ela só vai ter 2 colunas, tá bom? Vamos dar um executar. Super simples, só para vocês entenderem como vocês fazem isso na Ambler em conjunto com o nosso código, em conjunto com o Dialogflow. Então, eu vou chamar uma primeira coluna aqui, vou chamar ela de nome, tá bom? Vou dizer que ela é um varchar de 100 caracteres aqui. E vou chamar a segunda coluna de telefone, então eu vou dizer que ela é um texto de 50 caracteres, tá bom? Poderia ser o inteiro, enfim, mas é mais para a gente testar. Vou dar um guarda, ele vai carregar lá. Ele criou para nós uma tabela, né, com a coluna nome e com a coluna fone, tá bom? Criado aqui dentro da Ambler, tá bom? Legal. Agora a gente vai fazer o quê, né? Assim como a gente fez em aulas passadas, né, com outras plataformas, né, com outros testes, a gente vai começar a configurar, né, o salvamento desses dados que vão vir lá do Dialogflow aqui no nosso banco de dados, tá bom? Então nós temos vários passos que nós vamos fazer aqui. Então vamos voltar primeiro aqui no nosso agente do Dialogflow, né? Vamos ver quais são os parâmetros que a gente tem. Ó. A gente está recebendo o nome do cliente e o fone do cliente, né? Então é o nome traço cliente e fone traço cliente. Então vamos configurar o recebimento desses parâmetros lá no nosso webhook, né? Então se o intent é agendamento, vamos começar pegando esses parâmetros, né? Então vamos pegar aqui primeiro o nome do cliente, né? Então a gente vai fazer aqui um request body query result, né? Body query
result, ponto parameters, que são os parâmetros que estão vindo lá do Dialogflow, e o nome do parâmetro, né? Nome cliente, ok? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o telefone do cliente, né? Então vamos copiar aqui para a gente ganhar um tempinho e vamos chamar aqui, né? O parâmetro fone cliente, que é o parâmetro que está vindo lá do Dialogflow, né? Vamos chamar ele aqui de fone, nome cliente, vamos ver, request body query result, parameters, ok? Então a gente está recuperando os parâmetros que estão vindo do intent, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? Vamos criar aqui então uma query, né? Que é a query que a gente vai utilizar para salvar os dados no nosso MySQL, tá bom? Então vamos salvar aqui, ó, insert into clientes, que é a tabela que a gente acabou de criar, values, né? Nós temos 2 values, então vamos salvar aqui, vamos fazer aqui a nossa query, né? Então vamos chamar ela aqui, formatar ela aqui direitinho, vírgula, o segundo parâmetro que é o fone, tá bom? Vamos ver se está tudo certinho aqui, né? Ok, então essa é a query que a gente vai executar, né? No final das contas, o que a gente vai fazer é salvar o nome e o fone do cliente no nosso banco de dados. Então alguma coisinha está errada aqui, vamos checar se eu não errei nada. Então eu abro aspas aqui, fecho aspas aqui, né? Vamos ver se eu não... eu coloquei um igual aqui. Ok, então essa aqui é a nossa query, tá bom? É a query que a gente vai executar. Legal. Agora, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa criar uma conexão com o banco MySQL, né? E executar a nossa query, né? Salvando esses parâmetros que estão vindo lá do Dialogflow. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar no nosso package JSON, né, o pacote MySQL, né? Assim como a gente fez em outras aulas. Para quê? Para que eu tenha a capacidade, né, de fazer as chamadas aqui ao banco de dados MySQL, que eu tenho acesso aos drivers e tudo isso. Então, vou colocar aqui no package JSON o meu pacote MySQL, tá bom? E aí vou fazer o seguinte, aqui em cima no meu código, eu vou criar então uma constante, né? Vou criar fora aqui para ela ficar de uso geral. Vou criar uma constante aqui que vai ser o meu objeto MySQL, né? Que eu vou utilizar ao longo aqui do meu intent, né? Então, vou criar aqui meu objeto MySQL, como a gente fez em outras aulas. Percebam que não é diferente, tá bom? É Node.js puro, é MySQL, não tem grande segredo aqui, tá bom? Agora, o que acontece, né? Para que a gente possa salvar esses dados no banco de dados, nós vamos precisar dessas informações aqui, ó, que nós criamos aqui no nosso banco de dados. Nós vamos precisar do usuário, da senha e etc, né? E a melhor forma da gente não colocar isso dentro do nosso código é a gente criar variáveis de ambiente, assim como a gente fez em aulas passadas lá com o Glitch, por exemplo, né? Com o Node.js, com o HostGator, enfim, né? Da mesma forma, a gente vai criar variáveis de ambiente. Agora, onde é que a gente cria variáveis de ambiente aqui na plataforma da Ambler? A gente pode vir aqui em configurações, variáveis de ambiente, tá bom? Então, a gente vai criar aqui algumas variáveis de ambientes que são importantes para nós. Ó, criar variável de ambiente. Nós vamos criar uma variável chamada MySQL host, que nada mais é do que o host do MySQL, né? Que é o banco de dados aqui, o endereço do MySQL. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Senão eu vou voltar aqui, ó. Pegar aqui, ó, o banco de dados, né? Ó, vou abrir aqui para me copiar. Ó, que é esse host aqui, ó. Então vou copiar o host, tá bom? Vou voltar aqui, ó. Variáveis de ambiente. Então vamos criá-la de novo aqui, ó. Variável de ambiente. Então eu vou criar uma chamada MySQL host, onde o valor dela é o endereço de onde está o nosso banco de dados, tá bom? Vou criar mais uma variável aqui chamada MySQL user, tá bom? Que é o nome do usuário, tá bom? Do meu banco de dados. Vou salvar aqui. Vou criar uma chamada MySQL pass, né? De password. Ele está salvando aqui para mim. Esperar um pouquinho aqui ele salvar. Legal. Vou criar uma variável chamada MySQL pass, que é onde eu vou salvar o password, né? Vou colocar aqui o password, depois eu vou apagar. Isso tudo para que a gente possa referenciar a variável de ambiente ao invés da gente colocar esse código
colocar esses dados no nosso código, né? Então isso é interessante porque isso permite que a gente coloque o código, por exemplo, num outro servidor, ou que a gente faça uma outra configuração de banco de dados sem que a gente tenha que mudar o código. Então a gente tem o host, tem o usuário e tem a senha. A gente precisa do DB, né? Então a gente vai criar um MySQL DB, que é o nome do banco de dados. Opa, MySQL DB. MySQL DB, ok? E o nome do nosso banco é Pet Shop, tá bom? Vou salvar aqui. Então, criei as 4 variáveis de ambiente com os valores preenchidos aqui. Se eu voltar aqui no banco de dados, são esses os valores, né? Vou clicar nele aqui. Então, eu tenho o host, o nome do usuário, a senha, e no MySQL, normalmente, o nosso banco de dados é o mesmo que o nome do nosso usuário aqui, tá bom? Então, temos o nosso Pet Shop, ok? Está configurado nas nossas variáveis de ambiente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar aqui no nosso código, né, para que a gente possa ler essas variáveis de ambiente. Então, vou botar elas embaixo aqui do meu objeto MySQL para ficar fácil. Então, vou criar elas aqui, ó, igualzinho, né? Const MySQL host, tá bom? Vou criar uma chamada const MySQL user, const MySQL PS, const MySQL DB, né? MySQL DB. E aí vou colocar elas associada a quem? Associada às variáveis de ambiente. Então, esse que é a grande vantagem, né? Que é a gente conseguir utilizar as variáveis de ambiente. Então, no Node.js a gente faz isso aqui, ó, process.env e o nome da variável, né? Então aqui é MySQL host, aqui é process.env.mysql user, que aí ele vai usar o valor que está lá na nossa plataforma, né? Aqui é process.env MySQL pass, que é o password, ok? E aqui a gente vai colocar o nome do nosso banco, .env MySQL. Não trouxe aqui, mas SQLDB, tá aqui. Legal, tá bom? Então o que acontece? A gente está salvando o conteúdo que está aqui na plataforma, né? Aqui nas variáveis de ambiente, né? Nós estamos em momento de execução do nosso código. A gente vai ler essas variáveis aqui e vamos colocar ela dentro das nossas variáveis lá no nosso código para que a gente possa utilizá-las dentro do nosso código Node.js, tá bom? Legal, então vamos voltar aqui no nosso código e agora o que a gente vai fazer aqui, né? Agora a gente tem configurado, a gente tem o nosso pacote MySQL configurado, temos o nosso objeto, a gente vai fazer aqui a nossa conexão. Então nós vamos chamar aqui um connection, né? Vamos dizer que ele é igual ao MySQL, que é o nosso pacote MySQL, create connection, então nós vamos criar aqui uma conexão, né? E vamos fazer o que? Nós vamos passar nessa conexão todos esses valores que nós temos. Então agora a gente tem a variável aqui no nosso código, que é o host, tá bom? O usuário vai ser o MySQL user, né? A gente tem o password. Isso aqui são todos os valores necessários para a conexão do MySQL, né? Então a gente vai ter MySQL password aqui é o pass, ok? E a gente tem o database, tá bom? Essa documentação toda tá lá no Node.js e a gente já viu também extensivamente em aulas passadas, tá bom? Legal, então aqui eu vou criar a minha conexão, o meu objeto de conexão, e aqui eu vou efetivamente fazer a conexão. Então, connect, uma vez que ele está conectado, eu vou fazer o quê? Eu vou executar aqui a nossa query que a gente criou, né? Então, vou executar aqui a nossa query e vou fazer o seguinte, ó, vou passar a nossa query como parâmetro, né? E vou tratar a chamada dessa nossa conexão aqui, ó, né? Então, fazer um erro aqui, results, ok, fields, tá bom? Vamos tratar aqui a nossa conexão. Então, se ela der um erro, né? A gente quer que ele mostre para nós o erro, que ele trate para nós esse erro, né? True error. Eu vou deixar todo esse código para vocês, tá bom? Para que vocês possam testar. Connection end, né? Então, se der um erro, ele mostra o erro, finaliza aqui para nós
a conexão, e aí a gente dá a resposta para o nosso usuário lá no Dialogflow, né? Uma resposta num formato que ele está esperando, que é um formato que o Dialogflow entende, né? Então a gente vai fazer aqui um fulfillment text, né? A gente vai retornar um texto aqui dizendo o seguinte, né? Seus dados foram salvos com sucesso, né? Sucesso. Quer agendar agora? Que aí ele vai responder sim ou não, e aí a gente vai acionar o nosso follow-up intent de sim ou de não, né? Então a gente tem um follow-up intent de sim ou de não, tá bom? Então, vamos dar uma revisada aqui? Então, o que acontece, né? A gente criou aqui o nosso ponto de entrada chamado Pet Shop, tá bom? A gente está pegando o intent que está vindo, né? O nome do intent que está vindo. Se ele for o nosso intent agendamento, a gente pega os parâmetros que ele está mandando, forma uma query, né? Com esses parâmetros, chama o objeto de conexão do MySQL, passando aqui as variáveis que a gente criou, né? Aqui em cima, que vem com os valores das variáveis de ambiente da Ambler, né? Faz uma conexão, executa a query, se tudo der certo, a gente vai e dá uma resposta para o nosso usuário, tá bom? Então, por enquanto, é isso aqui. Agora, o que a gente tem que fazer, né? Vamos salvar aqui os nossos arquivos. A gente tem que voltar no nosso agente do Dialogflow, né? E fazer o quê? Fazer a habilitação, né, desse webhook. Então, primeiro a gente vai fazer o deploy. Então, vou dar um clear aqui, ok? A gente fez bastante alterações. Vou aumentar um pouquinho aqui a janela, ó. Vou dizer o seguinte, ó, git add, né, vamos adicionar, git commit, -m, uma mensagem, vamos dizer, adicionado código SQL, ok? Legal, fizemos o commit, e aí vamos subir na plataforma, né, git push ambler master, ok? Ele vai fazer para nós o deploy lá na plataforma, tá bom? Tá fazendo para a gente o deploy, né, se a gente vier aqui no deploy, a gente vai ver aqui no git remote, a gente vai ver que vai estar sendo feito, ó, está sendo feito um novo deploy, tá bom? Então a gente vai esperar um pouquinho que vai ser feito o deploy. E aí o que acontece, né? Enquanto ele vai fazendo aqui para nós o deploy, ó, ele já fez o deploy, né? Ele pelo menos já subiu lá na plataforma, a plataforma está fazendo o deploy. Nós vamos configurar o Dialogflow. Então nós vamos lá no nosso agente do Dialogflow, né? Vamos copiar aqui a nossa URL, né? Vamos clicar aqui para ele abrir, ó. Vou copiar aqui a nossa URL, vou vir no Dialogflow e vou dizer o seguinte, olha, esse intent agendamento agora, ele usa um fulfillment, tá bom? Então habilita o fulfillment, como a gente tem visto até agora, né? Para esse intent, então esse intent vai chamar o webhook, vamos dar um save aqui, ok? E aí a gente tem que ir lá na opção aqui de fulfillment e habilitar o fulfillment. Então a gente vai vir aqui na parte de webhook, vai dar um enable, tá bom? Vamos copiar aqui a nossa URL /pet shop, né? Por quê? Porque pet shop é aqui o nosso ponto de entrada. Então, a nossa URL do nosso aplicativo lá na Ambler /pet shop. Vamos dar um save, tá bom? Ele vai salvar aqui. Então, basicamente, nesse momento, nós estamos fazendo a amarração do nosso Dialogflow com o nosso código que está aqui na Ambler, ó. Ele está fazendo ainda o deploy, tá bom? Então ele vai fazer o deploy aqui, ele vai continuar fazendo o deploy. E assim que ele terminar então o deploy, a gente já consegue fazer um teste, tá bom? Então eu vou parar um pouquinho esse vídeo, esperar ele fazer o deploy. Quando ele fizer o deploy, a gente testa junto para ver se tudo deu certo.